Bom, boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver depois vendo essa live. Estou hoje aqui com o Lucas. E bora lá, né? Qualquer dúvida, manda aí, tudo é discutível. Se eu não souber, te busca depois, tá bom? Fica tranquilo para interromper, para pôr suas opiniões, discutir, debater. A ideia é essa mesmo. Angústia. A dinâmica da personalidade é, na maior parte, governada pela busca da realização das necessidades através das relações com os objetos do meio externo. Quer dizer, o alimento satisfaz as necessidades do faminto. Quem entrou aqui? Boa noite, Song of Myself. O meio externo, além de ser uma fonte de suprimentos, também é uma fonte de ameaça e de satisfação. Ele tem poder para produzir sofrimento e aumentar a tensão, como tem poder de produzir bem-estar e diminuir a tensão. Para enfrentar as ameaças externas do sofrimento, a pessoa apresenta a reação de medo, fica medrosa. Sobrecarregado com excesso de tensão, o ego sente-se angustiado. Existem três tipos de angústia: a objetiva, ou frente a um perigo real, a neurótica, e a moral, ou sentimento de culpa, sendo que essas duas últimas derivam da primeira. A angústia objetiva, ou frente a um perigo real. A angústia diante da possibilidade do real perigo externo. A angústia neurótica é o medo de que seus instintos fugirão do seu controle, levando a pessoa a fazer algo que lhe trará punição. Quer dizer, não é tanto o medo aos instintos, mas a punição diante da satisfação deles. A angústia neurótica é baseada na realidade, representada pelos pais ou outras pessoas que punem a criança quando essa tem uma ação impulsiva. Então, nesse caso, a angústia é gerada pelo medo da punição. Vou voltar um pouquinho. Ih, rapaz, acho que a gente já leu essa parte aqui. Bom, vamos continuar lendo e depois. Angústia moral ou sentimento de culpa. Já a angústia moral ou sentimento de culpa é o medo da consciência. Toda pessoa que tem um superego muito forte tem a tendência a sentimento de culpa, quando faz ou pensa em fazer algo contrário aos códigos morais que foram aprendidos. O sentimento de culpa também é baseado na realidade. No passado, a pessoa foi punida por ter descumprido uma regra moral e agora deve ser punida novamente. Nesse caso, a angústia está ligada ao medo da consciência do que será punido. A função da angústia é advertir a pessoa do perigo iminente. É o sinal dado ao ego para que ele haja de acordo com as medidas apropriadas, conforme um dia ela aprendeu. A angústia é mais um estado de tensão, é um impulso como a fome, como o desejo sexual, que não surge de situações internas, mas de situações externas. O recém-nascido entra em contato direto com o estímulo do meio que ele está preparado. Ele precisa de um meio ambiente protetor, até que seu ego esteja desenvolvido e possa dar conta de resolver os estímulos do meio. Eu comentei um pouco antes que Freud percebeu que os estímulos externos eram menos importantes para a dinâmica da personalidade do que os instintos inatos, mas não se referia a um recém-nascido, pois nesse caso, os estímulos externos podem influenciar profundamente na formação da personalidade, sendo prejudicial para o restante de sua vida. O desenvolvimento da personalidade. Freud salientava a importância decisiva do desenvolvimento da personalidade nos primeiros anos de vida para a estruturação do caráter de uma pessoa. Ele descobriu que a personalidade já está bem formada aos 5 anos de idade, sendo que os anos subsequentes são para o seu fortalecimento. Através do seu processo de investigação mental, levava as pessoas a vivenciar os primeiros anos. Assim, ele verificou que essas vivências haviam muitas vezes desencadeado problemas atuais. Ele então chega à conclusão de que a personalidade evolui em resposta a 4 principais fontes de tensão, que são os processos de crescimento fisiológicos, as frustrações, os conflitos e os perigos.
O contato com essas fontes aumenta a tensão, obrigando a pessoa a desenvolver uma forma de reduzi-la. E é esse aprendizado que, na visão de Freud, constitui o desenvolvimento da personalidade, vencendo e desenvolvendo identificação e deslocamento. Existem dois métodos que ajudam a pessoa a vencer a frustração, conflitos e angústia. Um deles é chamado de identificação e o outro de deslocamento. A identificação é um método em que a pessoa assume características de outra, incorporando a sua própria personalidade. Ela vai adotar como modelo as pessoas que parecem ser capazes de satisfazer seus desejos, mais do que ela mesma se sente capaz. Né? Capaz, nossa, boa tradução. O primeiro modelo da criança são seus pais, por serem seus heróis. Muitas vezes são os que suprem as suas necessidades, e isso, na visão delas, é tudo o que desejam. Conforme vai crescendo, o seu mundo vai se ampliando. Outras pessoas começam a entrar em sua vida e assim vão se identificando de acordo com a conduta que para eles é desejável. Em cada período de vida, procura pessoas para continuar esse processo de identificação. A maior parte dessa identificação ocorre de maneira inconsciente. Eles não escolhem essa ou aquela pessoa conscientemente. Quando ocorre a identificação, não precisa necessariamente ser de todos os aspectos da outra pessoa, mas daqueles que ela acredita que vão ajudá-lo a alcançar o que deseja. Nesse processo de identificação, esses acertos e erros que só vão ser percebidos se a identificação ajudou a reduzir a tensão, se não conseguiu. Essa identificação é substituída por outra. Não necessariamente a identificação acontece entre pessoas. Pode acontecer de se identificarem com animais, com instituições, com objetos ou com coisas imaginárias. A identificação também pode ser um método para a recuperação de objetos perdidos. Quando a pessoa está identificada com uma outra que ama e que morreu, ou então de que se separou, esse traço incorporado à personalidade aparece como uma característica de caráter que traz a presença simbólica da pessoa de volta na vida dela. Uma criança rejeitada pelos pais tende a criar forte identificação com eles, buscando reconquistar o amor perdido. Quando uma criança se identifica com a proibição dos pais, ela vai buscar relações com pessoas que a afastem da situação punitiva, justamente por causa do medo. O tipo de identificação escolhida é a base para a formação do superego. Embora você tenha inúmeras identificações, o acúmulo de várias faculdades, várias delas em diferentes períodos da vida, as com o pai e a mãe são as mais importantes para a estrutura final da personalidade. Quanto ao deslocamento, posso dizer que quando o objeto do desejo inicial é bloqueado pelo externo ou interno, ocorre o deslocamento para um outro objeto. Se ocorre novo bloqueio, o deslocamento é considerado novamente para um novo objeto e assim sucessivamente, até encontrar o objeto que reduz a tensão. O objeto substituído, poucas vezes, é tão satisfatório na redução da tensão quanto o objeto do desejo inicial. Em consequência de muitos deslocamentos, ocorre um acúmulo de tensão que vai agir como força motivadora permanente do comportamento. Assim, a pessoa fica sempre em busca de novos objetos que possam ser melhores redutores de tensão. Por isso, verifica-se a quantidade de diferentes comportamentos. A direção que o deslocamento ocorre é determinada pela semelhança do objeto substituído pelo inicial e também pelas proibições impostas pela sociedade. Quanto mais próxima a semelhança e a permissividade, maior efeito redutor de tensão. Então, a criança aprende que não pode chupar o dedo, mas se pode chupar pirulito, resolvendo a tensão de forma educada e civilizada, muito próximo em semelhança do objeto original. Essa capacidade de buscar objetos substitutos é o mais poderoso mecanismo de desenvolvimento da personalidade. O que caracteriza a personalidade são os interesses, os valores, as preferências e as atitudes que surgem por causa do deslocamento. Se a energia psíquica não pudesse se deslocar e se distribuir, não haveria o desenvolvimento da personalidade e pareceríamos todos com robôs. Tudo tranquilo, hein?
Tudo bem. Mas você vê como é bem. Quando a gente estava conversando, né? Você vê como é bem prático. O deslocamento é uma coisa que as pessoas fazem muito. Você viu que tanto a identificação como o Sim. deslocamento, né? Aham. É muito real, né? Acontece em todos os processos, né? Da Sim, personalidade. exatamente. E você vê o E não deslocamento. para de acontecer, né? É, mas você percebe o deslocamento mesmo. Quando você começa a ler sobre o deslocamento, você começa a olhar e falar assim: ah, aquela pessoa faz tal coisa. Você já percebeu que tem pessoas que fazem isso? Elas tentam Aham. liberar atenção em uma coisa, ela não consegue, ela joga para outra, também não consegue, que são meio semelhantes, meio Sim, similares. sim. E é a capacidade que o ser humano tem, né? A personalidade tem de se mudar de desejo, né? Sim. E de reduzir a tensão também. A gente precisa reduzir a tensão, né? Essa tensão tem a ver com a metapsicologia dele, né? Boa pergunta. Tem a ver com. Se eu não estou enganado, essas tensões têm a ver com o superego. Isso, é. Olha, vamos voltar aqui um pouquinho, o texto, que ele fala aqui, ó, vamos ver aqui, que ele falou agora há pouco, né? Que Sim. tem a ver com a angústia, né? Essas tensões vão gerando pela angústia, ó. Vamos ver aqui na parte de angústia. Olha lá. Para enfrentar, ó, para enfrentar as ameaças externas do sofrimento, a pessoa apresenta a reação de medo, fica medrosa. Sobrecarregando com excesso de tensão o ego, sente-se angustiado, tá vendo? Aham. É um acúmulo de tensão, né? É o acúmulo de tensão. Você quer fazer uma coisa, mas você não pode, não, por causa do meio. Então aí você vai gerando uma tensão, aí começa a criar os deslocamentos, bloqueios, tudo mais. E ela precisa de ser despejada, né? Em algum lugar, em algum canto, né? Isso, exatamente. Exatamente. Por exemplo, assim, se uma pessoa tem muita raiva, sei lá, ela trabalha para alguém e o cara é muito chato, é muito mala. Aí você vai fazer o quê? Tem um psicanalista chamado Alexander Lowen, não sei se você já ouviu falar, Não, esse não. o que ele faz? Ele, antes de começar as sessões, ele dava uma raquete assim de tênis para o paciente, né, analisando, e falava assim, pode socar aqui no divã. Aí o cara socava ali a raquete no divã com toda a raiva, liberava a tensão e dele começava a sessão. Hum, Entendeu? entendi. Por aí você vai diminuindo a tensão. Então é uma maneira dele poder falar sobre isso, né? Sim, porque quando a pessoa chega tensa dentro de um. O que é um set analítico, né? Não sei se você já foi já na análise, alguma coisa assim. Não, ainda não. Tô precisando. Tá bom, todo mundo está precisando. Todo mundo, especialmente depois do Covid, depois do. Todo mundo tá. Ali dentro do set, né, ali dentro da clínica, né? A pessoa vai falar tudo que ela quiser. A regra do ouro da psicanálise é fale o que você quiser. Sim, Não tenha limites. Ali é onde você pode xingar todo mundo, falar que vai espancar, que vai matar. Ali é o lugar. Aquele espaço é o lugar onde você não fala nada para ninguém. Aquele é o lugar. E para você encaixando aos poucos isso. Entendeu? entendi. É para liberar então essa energia acumulada? É liberar e entender algumas coisas. Sim, Porque você viu, olha só que interessante. Você falou, ah, mas é para liberar? Também. Mas olha aqui que interessante. Voltando aos textos aqui. sim. Vamos reler aqui a parte aqui. Ó. Identificação e deslocamento. Ali Uhum. dentro do set analítico, você vai ter coisas que você faz em outros lugares que se identificam, que se deslocam. Então, você sempre existem alguns padrões. Entende? Então, lá dentro você vai falar sobre o que você se identifica, o que não identifica, como você libera as tensões. Existem várias maneiras, né? Por exemplo, muita gente libera essas tensões com pornografia, com bebida,
Porque não é uma tensão, é uma tensão que é meio pobre até, mas é um jeito de liberar. Tem Sim, outros é mais usual, né? isso. Tem outros que tem raiva, fala assim, pô, eu vou correr. Beleza, você tá fazendo alguma coisa com essa raiva diferente. Outros tem raiva, vou liberar minha atenção fazendo um desenho, fazendo uma arte. Então Sim, tem várias formas de lidar com essas tensões, né? Não sei se está entendi. conseguindo esclarecer bastante coisa, mas Não, entendi bastante. é bem doido, eu falo. São várias camadas, né? São várias camadas. Várias. Ó o título já. Personalidade, temperamento e caráter. Olha que interessante. Só o título aqui já é uma coisa legal, né? A gente sempre pensa que personalidade é igual a caráter, né? Sim. Será que é? Vamos ver o que nossa Não amiga. exatamente, né? Vamos ver. Exato. Mas muita gente pensa que é igual, né? Ah, ele tem caráter, personalidade, pá. Sim. Em muitos momentos, quando Freud fala da personalidade, ele se refere ao aparelho psíquico, divisão da personalidade em id, ego e superego. Quando ele fala do desenvolvimento da personalidade, vinculado ao desenvolvimento psicossexual, é porque, em muitas vezes, eles realmente são sinônimos, um do outro, e acabam por se confundir. Tá vendo? Da mesma forma, falar dos traços de caráter de uma pessoa em função do desenvolvimento de sua personalidade acaba trazendo algumas reflexões e confusões. Por esse motivo, acho interessante definir os significados para uma melhor compreensão. A personalidade é formada durante as etapas do desenvolvimento psicossexual, pelas quais as crianças passam desde a gestação. Para sua formação, inclui tanto os elementos geneticamente herdados, como também os adquiridos do meio a qual a criança está inserida. Os impulsos da personalidade determinam na pessoa o seu temperamento, que pode ser agressivo ou não, ser emotivo ou não, ser irrequieto ou indolente. Esses são os traços temperamentais. Então a pessoa nasce com um determinado temperamento, mas os fatores ambientais podem modificá-los até certo ponto. Assim, podemos dizer que alguns fatores podem influenciar, como a educação, a alimentação, as doenças ou acontecimentos trazendo algumas transformações no temperamento. A vida da pessoa, conforme ela vai se apresentando, ensina a controlar ou a estimular seu temperamento. Então, o temperamento é parte da personalidade. A personalidade é o todo e o temperamento é uma parte desse todo. O temperamento é um aspecto inato é a essência da personalidade. É geneticamente herdado. Pode ter traços positivos e negativos que vão sendo moldados de acordo com o desenvolvimento da personalidade e sua dinâmica. O caráter é o oposto. É adquirido e estruturado através das marcas deixadas na pessoa ao longo do seu processo de desenvolvimento e que determinam no interior da personalidade uma postura de acordo com as diferentes situações da vida. Olha que diferença legal, né? Os princípios e o padrão de valores da personalidade são o caráter. São os que chamamos de valores morais e sociais, adquiridos com família, com a escola, com a religião e na sociedade em geral. Então, nesse sentido, caráter é um aspecto da personalidade que se origina de fatores externos, como integridade, honestidade, fidelidade, e está associado àquelas ações que satisfazem ou deixam de satisfazer os padrões aceitos pela sociedade, e que são julgados como certos ou errados. Podemos associar o surgimento de cada uma com o desenvolvimento das estruturas psíquicas. O id nasce com o indivíduo, então podemos associar ao temperamento que é geneticamente herdado. Já o ego se desenvolve ao longo de um período quando é necessário entrar em contato com o mundo, que não engloba outras, mas somente a mãe, ampliando-se com o contato com outras pessoas, existe a necessidade de mostrar uma característica mais pessoal. Assim, associamos a personalidade
termo originário da persona, máscara. É utilizando essa máscara que lidamos com o mundo e com as pessoas. O superego que se forma com o contato com as crenças dos pais e com o que é socialmente aceito, podemos chamar de censura. Associamos ao caráter. Nesse caso, o caráter estará ligado de forma positiva ou negativa, de acordo com os conceitos de certo e errado, já definidos pela sociedade. Essa parte é muito legal. Mecanismo de defesa do ego. Nossa, isso aqui é muito legal. Isso aqui tem um livro da Ana Freud, ela só fala sobre isso, mecanismo de defesa. Muito legal. Tomara que um dia a gente leia, que é muito bacana. Muitas vezes o ego sofre uma pressão excessiva de angústia, por causa dos roubos do ID e por causa das proibições do superego, e é obrigado a adotar medidas extremas para aliviar a tensão. Essas medidas são chamadas de mecanismo de defesa e ocorrem para proteger o ego contra uma dor psíquica iminente. Isso aqui é o que mais aparece dentro da clínica. Características. Todos os mecanismos de defesa são constituídos por duas características. Eles negam, falsificam ou distorcem a realidade. E dois, atuam inconscientemente, de forma que a pessoa não tem consciência do que está ocorrendo. Diante de uma situação perturbadora e ameaçadora, as pessoas se defendem inconscientemente da angústia gerada, distorcendo a realidade e enganando a si mesmas. Todos nós usamos esse mecanismo para proteger nossa autoimagem. Olha aí. Tá vendo só? Que interessante, Lucas. Porque ele estava falando, né, antes, né, sobre isso também. Olha aí, todo mundo tem esse mecanismo de defesa, porque a realidade é complicada. Sim. Complicado. Bem complicado. A gente tem que dar nossos pulos, né? Olha lá, olha os efeitos. O mecanismo de defesa também pode se dividir em mecanismo de defesa bem-sucedido e gera um gasto de energia suficiente para se eliminar a tensão daquilo que se rejeita. E mecanismo de defesa ineficaz. Gera um gasto de energia insuficiente para eliminar a tensão daquilo que se rejeita. Então, precisa várias repetições do processo de rejeição para que não se retorne a tensão. Assim, perpetuando as ações defensivas da pessoa. Se a defesa for eficaz, raramente haverá uma neurose de muita importância a ser tratada. Mas se a defesa é ineficaz, essa ação permanente da pessoa em se proteger, em diminuir essa tensão que só aumenta, passa a ser mais para se convencer do que para convencer o outro ou a sociedade. E é esse comportamento neurótico que deve ser tratado. Os mecanismos de defesa são vários, mas vamos abordar alguns mais importantes. Repressão. Com o crescimento, a criança desenvolve o ego e o superego quando ocorre a escolha de objeto. Para diminuir a tensão do ID sobre o ego, entre em ação superego, censurando a escolha daquele objeto, por ser contra o que aprendeu como permitido e pressiona o ego para reverter a situação. É quando entra a repressão para livrar a tensão sobre ele. O ego entra em atividade e reprime aquela lembrança, impedindo que ela se torne consciente. Normalmente são as motivações morais que desencadeiam a repressão. Mas é importante ressaltar que esse processo ocorre de passagem do impulso pré-consciente para o consciente, e não envolve a passagem do inconsciente, diferenciando do recalque, que você verá em seguida. Recalque. Vamos recordar que a criança em formação não tem recursos para lidar com alguns aspectos incômodos que acontecem. Ela só tem a função do ID que vive regido pelo princípio do prazer. E quando entra em contato com algo desagradável, incômodo, contrário ao seu entendimento, ela acaba absorvendo esses aspectos para continuar como se nada tivesse acontecido e joga no inconsciente.
Esse aspecto é chamado de conteúdo recalcado do ID. O recalque é quando o impulso é excluído da consciência e mantido no inconsciente por uma força contrária à sua vontade. É a exclusão de sentimentos, desejos, pensamentos que a pessoa não quer admitir, mas que fazem parte da vida psíquica, sem que ela se dê conta, impedindo seu progresso. Muitas vezes, são aquelas situações que a pessoa não vê, mas que as fazem estacionar num ponto, lamentando da sorte da vida, porque não consegue perceber que ela mesma é a causadora daquela paralisação. A diferença entre o recalque e a repressão é sutil. O recalque ocorre no conteúdo inconsciente, querendo surgir a consciência, e são barrados. Enquanto a repressão são conteúdos pré-conscientes, que querem se tornar conscientes e são barrados pela censura do superego. Projeção. Essa projeção aqui é uma coisa que, nossa, é mais fácil para o ego enfrentar a angústia real do que a neurótica ou moral. Por ser um medo externo e objetivo, e não dos impulsos primitivos de punição ou das ameaças da consciência. Então, diante de uma angústia neurótica ou moral, ocorre o mecanismo de projeção em que elas são convertidas em um medo objetivo. Então, vamos imaginar que uma pessoa se sente angustiada por ter sentimentos de ódio com relação a outra pessoa. E ao projetar, diz: ele me odeia. Dessa forma, alivia sua tensão interna, projetando seu ódio para fora, objetivando o seu incômodo. Mas, na verdade, é ele que deveria dizer: eu odeio. A projeção normalmente atinge dois propósitos. Ela reduz a angústia pela substituição de um perigo menor e possibilita a pessoa expressar seus impulsos com disfarce de defender contra seus inimigos. Um outro exemplo pode ser o de uma pessoa que é avarenta. Ao invés de encarar isso, por ser muito dolorido, ele projeta sua avareza dizendo que os outros são avarentos. Então, quando o projetamos, significa que estamos transferindo aos outros características que tentando reprimir em nós. E isso aqui, o que você achou disso aqui? É, Meu Deus, é um é, soco na cabeça isso aí. esse é. Esse, se eu não sei, eu tenho uma frase do Homer Simpson que ele fala assim, né? O problema é meu, eu jogo em quem eu quiser. Já ouviu essa frase? Já, O problema é meu, mas eu vou jogar para você. Você que é o problema, não eu. Entendeu? sim. O problema sempre são os outros. Exato. Esse aqui também é maravilhoso. Formação reativa aqui é fantástico. Esse aqui você vai ver que você vai pegar muita gente assim, né? No dia a dia, muitas vezes você vai ver, gente. É um processo psíquico que adota um comportamento oposto ao desejo original. Hum. É uma medida defensiva que envolve a substituição do conteúdo produtor da angústia pelo seu oposto. Então imagine uma situação de um genro que desamara sua sogra, como a uma mãe, mas o impulso original é de ódio. Então ele está substituindo o ódio pelo amor, para que possamos distinguir a expressão do amor real daquele amor reativo. Normalmente é porque a manifestação do amor reativo é exagerada, extravagante, pois vem mascarada pela compulsividade. As formas extremas do comportamento, qualquer que seja a sua espécie, indicam formação reativa. Cara, isso aqui você vai ver direto, sabe? E muitas vezes é a gente que faz, porque é assim. Às vezes está passando por uma situação, uma pessoa fica te irritando, e aí você quer, nossa, quer dar uma voadora na pessoa. Mas o que você faz? Você fica mais calmo. Só que você está fingindo que você está calmo, porque se pudesse dar uma voadora. Sim, ele tá reprimindo uma força que tá querendo vir à tona, né? Isso. Você vê que você faz o inverso. A pessoa está te irritando ali, mas você está ficando ali calmo. Então você está fingindo que tá calmo, mas por dentro você, nossa, cara, se você pudesse, você dava uma de Bruce Lee no cidadão. Isso é direto, você vai ver muita gente assim, muita gente assim. Fixação. No processo de desenvolvimento normal,
a personalidade passa por estágios diferentes até alcançar a maturidade, e cada avanço gera frustração e angústia, que, se forem muito fortes, pode acarretar numa parada temporária ou permanente do crescimento. O medo da angústia impede que se passe ao estágio seguinte. Vamos imaginar uma criança totalmente dependente. Ela usa a fixação impedindo que passe ao próximo estágio, evitando que adquira independência. Regressão. Esse é ótimo também. É o processo psíquico em que o ego recua, fugindo das situações de conflito ou experiências traumáticas atuais, indo para um estágio anterior. Vamos imaginar alguém que passou por várias frustrações na área sexual. Ela pode agredir a fase de alimentação no peito materno, passando a comer em excesso e assim obter o prazer que alivia a tensão. Uma mulher recém-casada, que tem dificuldade de relacionamento com o marido, pode voltar à segurança do lar paterno, regredindo a sua fase adolescente, obtendo assim a segurança que diminui a angústia. Normalmente, a regressão irá tomar um caminho que leve até as primeiras fixações que foram experienciadas no seu desenvolvimento. Significa que a pessoa tem a tendência a regredir até os estágios que já esteve fixado anteriormente como uma forma de sentir em contato com algo que lhe é familiar. Esse processo alivia a tensão e enfrentamento à situação, a situações normalmente novas e conflitivas. Então vamos imaginar uma criança que se vê tendo que enfrentar um momento de afastamento da família e assim fazer uso da independência com os seus próprios recursos. Ela pode se ver diante de uma angústia insuportável e a tendência a regredir a um estado de dependência novamente. Assim, diante do medo de enfrentar o início de sua vida escolar, por exemplo, pode regredir, tendo comportamentos como chupar o dedo, falar errado, fazer xixi na cama. Mesmo na vida adulta, diante do medo ou angústia muito forte, a pessoa pode voltar a chupar o dedo como forma de aliviar sua tensão interna. Esse aqui é muito legal, esse é fantástico. Sublimação é o mais eficaz dos mecanismos de defesa na medida em que canalizam os impulsos geradores de angústia e tensão para direções socialmente aceitáveis e culturalmente criadoras. Esse é bonzinho, tá vendo? Essa é uma defesa boazinha. Ela é definida como uma derivação do impulso sexual em direção ao objeto não sexual. Diante de uma tensão interna voltada a realizar os desejos do ID, princípio do prazer, entra o ego em ação e desloca para algo que será culturalmente valorizado. Freud comentou uma vez que o interesse de Leonardo da Vinci, ao pintar Madonas, era uma expressão sublimada do desejo íntimo com sua mãe, da qual se separou ainda muito pequena. Então, esse pensamento virtuoso causa uma tensão, e o ego se defende transferindo essa tensão em atividades artísticas, fazendo pintura em telas, como é o caso desse pintor. Vamos imaginar uma pessoa profundamente agressiva, gerando altos níveis de tensões. Ela pode sublimar sua agressividade tocando algum instrumento, fazendo algum esporte ou até mesmo algum tipo de luta. Olha que legal, tá vendo? Tem coisa boa nessas defesas, tá vendo? Já tinha ouvido falar sobre isso? Não, eu já, mas bem mais ou menos assim. Eu tava lendo o livro hoje, esse aí, mas eu não tinha chegado nessa parte aí. Meu Deus, eu vou ler depois. Ele é bom, esse livro. Mas você vê que mesmo nos mecanismos de defesa tem coisas que você pode fazer com essas tensões que são positivas, né? Não é só um negócio que vai pro buraco, você também pode melhorar, né? Tem que saber redirecionar, seria? Isso, ó. Porque ela sai do impulso sexual em direção ao objeto não sexual. Uhum. Então aí você começa a sair desse campo, né, de uma coisa mais grotesca para isso uma coisa mais elevada, né? Uhum. Eu tinha um professor meu, quanto mais bravo ele ficava, mais ele lia artigo científico. Mas como que? Não Mais entendi. ele lia artigos científicos. Quanto mais o quê? Mais bravo ele ficava, mais Ah, mais bravo. frustrado, ele transformava isso em estudo. É o bom mecanismo, né? É um mecanismo de sublimação. Você vê que Entendi, loucura? eu acho. Oi? Ah, eu acho que agora eu entendi. É o jeito de
e você extravasar isso, ó. Você vê a pessoa que é muito interessante, né? Você pega assim, por exemplo, os grandes compositores. Quando eles estavam, meu, lá no buraco, muitos deles começavam a escrever, começavam a compor. Quando estavam lá no buraco, a sublimação. Entendi. Resistência. Esse mecanismo de defesa só ocorre no processo psicanalítico, quando o paciente tenta manter no inconsciente os acontecimentos esquecidos que lhe trazem grande angústia e tensão. Assim protege o ego, opondo-se aos procedimentos e processos no trabalho. Sempre acontece resistência, em maior ou menor grau, desde o começo até o fim do tratamento. Eita, peraí, filho, peraí. Agora sim. As resistências são repetições de todos os comportamentos defensivos que a pessoa se utiliza na vida. Essas resistências podem vir das mais variadas formas e que agem é ego. Algumas vezes conscientemente, mas a grande parte pelo ego inconsciente. É pela análise constante e completa das resistências, descobrindo como o paciente resiste, a que ele resiste e por que ele age dessa forma, que vamos conseguindo o sucesso na psicanálise. A causa imediata de uma resistência é sempre evitar o contato com algo doloroso, como a culpa ou a vergonha. Transferência. Também é uma outra ferramenta que se opera somente dentro do processo psicanalítico. Quando a repetição de atitudes emocionais inconscientes que o paciente teve no contato com os pais ou as pessoas que faziam parte de sua vida, podem ser atitudes amigáveis, hostis ou ambivalentes, mas são dirigidas naquele momento ao psicanalista. Então ele transfere seus conteúdos emocionais angustiantes à figura do psicanalista, como forma de alívio das tensões. E por esse motivo, se o psicanalista estiver atento, poderá perceber a transferência e trabalhar com o paciente, fazendo ótimo resultado para a psicanálise. Aliás, Freud considerava essencialmente que ocorresse a transferência para o andamento do processo analítico. Contra-transferência. Quando o psicanalista está diante de uma transferência, precisa ficar atento para não aceitar os conteúdos transferidos, sejam eles bons ou ruins, como se fossem realmente para ele. Pois se isso acontecer, o valor desse momento se perde. O psicanalista passa a transferir ao seu paciente conteúdo inconsciente seu. Um exemplo famoso de transferência é a contra-transferência foi ocorrido. Um exemplo famoso de transferência e contra-transferência foi ocorrido com Joseph Breuer com Ana O, a primeira paciente que ele usou o seu método catártico. Aconteceu que ela se apaixonou por ele e ele já estava se apaixonando por ela. Ambos estavam refletindo no outras situações de desejo pelos pais. Comentei alguns dos mecanismos de defesa principais, mas existem muitos outros. Dois deles estou comentando no sexto capítulo do subtítulo Vencendo e Desenvolvimento, Identificação e Deslocamento. Essa coisa de transferência com transferência, Lucas, é assim, especialmente com transferência. Você tem que se pôr no papel do analista ou do terapeuta, né? A pessoa pode ir lá, naquele momento, aquela consulta, e sair xingando o terapeuta. Só que você não pode comprar essa briga, porque não é com você aquela briga. É ele e o problema dele. Você está dando espaço ali para ele expor isso. Mas ele pode xingar você, pode ameaçar você, pode tentar te humilhar. Só que isso, essas coisas que ele está fazendo, são as coisas que ele já faz fora também. Ou às vezes, não fora, mas ali é o momento que se ele pudesse fazer, ele faria. E ele está fazendo. Tendo a complexidade dentro de um consultório, Sim, uma fragilidade, hein? sim, exatamente.
E não é só fragilidade, assim, muitas vezes a pessoa quer ser agressiva, mas ela vai ser agressiva com o terapeuta. Ela vai ser ali mais violenta, vai falar muitas coisas. Ali é onde a pessoa cresce, o ego dela, porque ela é humilhada no emprego, ela quer humilhar alguém. Quem ela vai humilhar? O terapeuta. Sim. Entende? Então, sempre tem essa. E aí o terapeuta não pode comprar essa briga. Porque se ele começa a comprar, você viu ali, né? A questão do Breuer ali, né? Olha só. Isso Sim, aqui é eu vi. normal dentro do consultório. A pessoa se apaixona por você ali. E você não pode também, não tem nada a ver também. Ó, não é essa paixão, não tem nada a ver comigo. É você e você. Não tem nada a ver comigo. Não é meu problema. É seu. Entendeu? Eu só tô aqui pra. É muito doido, né? É muito doido. A teoria da sexualidade, capítulo 8, né? Através de sua experiência clínica, Freud descobriu que a grande maioria dos pensamentos e desejos reprimidos era o conflito de ordem sexual gerado no período da infância. Então ficou claro que as experiências traumáticas nesse intervalo deixavam marcas profundas na personalidade a ponto de serem um motivo dos sintomas atuais. Naquela época, acreditava-se que a função sexual somente existiria a partir da puberdade, mas os relatos dos pacientes contrariavam essa ideia. Descobriu que a função sexual existe desde o princípio da vida, logo após o nascimento. Concluiu que o período do desenvolvimento da sexualidade era longo e complexo até chegar à fase sexual adulta, em que a função de reprodução e de obtenção de prazer estava associada tanto no homem quanto na mulher. Outro ponto que contrariava as ideias da época, pois se achava que a função sexual era ligada exclusivamente para a reprodutora e não estaria ligada à obtenção de prazer. Com essa conclusão, Freud descreve o processo de desenvolvimento sexual em que o prazer estava ligado ao próprio corpo e a função sexual ligada à sobrevivência. O corpo era erotizado, as estações sexuais ocorriam nas chamadas zonas erógenas, e conforme o crescimento natural da criança, as formas de prazer e gratificação modificavam-se diante da relação com o objeto de prazer. Ou seja, de algumas partes do corpo. O desenvolvimento da sexualidade na criança é instintivo e tem por objetivo a maturação do corpo e órgãos sexuais para a reprodução. Se tudo ocorrer bem, nosso instinto sexual vai se tornando adulto, é normal. Mas se aparecer qualquer fator que cria um obstáculo ao desenvolvimento do instinto, surge uma anomalia. Entendendo que é um processo natural de todo ser humano, o sexo nas crianças não deve causar nenhum espanto. Entendo que o sexo a que me refiro na infância não está relacionado ao ato sexual, mas ao prazer. Nesse contexto, é importante salientar que Freud utiliza o nome instinto sexual como a manifestação dinâmica da sexualidade, e assim a denomina libido. A libido para Freud é essencialmente de ordem sexual e está associada aos instintos da vida, da sobrevivência. Quantas vezes você já deve ter ouvido falar, libido, não sei o que, libido, é isso. Aí um conceito. Sim. Fase do desenvolvimento psicossexual. Freud acreditava que toda criança passa por vários estágios diferentes durante os 5 primeiros anos de vida. Depois segue um período de 5 a 6 anos aproximadamente, em que há uma certa estabilidade. Em seguida, vem a adolescência, que volta o processo de desenvolvimento indo até a vida adulta. Os 5 primeiros anos são fundamentais para o desenvolvimento da personalidade que caminha em conjunto com o desenvolvimento libidinal. Fazendo uma perspectiva de desenvolvimento libidinal no início da vida, os interesses e os estímulos estão ligados a necessidades corporais relacionadas apenas à sobrevivência. Então, a libido vai se ligar a cada fase numa determinada região do corpo, que são as zonas erógenas.
E com isso, vai se organizar a partir dessas zonas, dando origem às diferentes fases libidinais, propiciando uma relação da criança com o seu meio ambiente. Então, que fique claro que o ser humano, desde o nascimento, passa por um desenvolvimento em que o direcionamento da libido em cada fase determina a construção e estruturação da personalidade. Por isso, caminham juntas. Fase oral. Durante a primeira fase, que tem duração do nascimento aos 2 anos, a boca é a principal região da atividade. Comer é a principal fonte de prazer em que ocorre a excitação da mucosa dos lábios e da cavidade bucal ao deglutir, e seu alimento não agrada à rejeição. Com o aparecimento dos dentes, a boca usa o morder e o mastigar como forma de destruição do alimento, expressão de agressividade, que pode determinar posteriormente muitos traços de caráter, se pensarmos que o prazer e a agressividade são voltados para o mesmo objeto. Agora, não é muito louco você pensá-lo? Que o prazer e a agressividade são voltados para o mesmo objeto? A mesma coisa. Se você tem prazer, você é agressivo. Não é muito doido pensar nisso? Sim, é paradoxal, né? Paradoxal, exatamente. O prazer da recepção oral pode ser deslocada para outros modos de recepção, como o de conhecimento ou de bens. Uma pessoa que se fixou na fase oral pode ser aquela que tem como característica a ingenuidade. Uma pessoa que engole o que os outros falam sem contestar, por exemplo. A agressividade oral do morder posteriormente pode ser deslocada para o sarcasmo ou para o prazer da discussão. Então, através do deslocamento e da sublimação dessas formas originais, vão se formando a base do desenvolvimento que cria uma rede enorme de interesse, atitude e traços de caráter. Nessa fase, a criança é regida pelo ID e vive pelo princípio do prazer. Sua satisfação está em alimentar-se, relaxar e dormir. Essa fase tem por objetivo desenvolver uma independência confiante que proporciona segurança, apoio e conforto, evitando conflitos excessivos ou ambivalência de desejos. O excesso de gratificação ou deprivação oral podem gerar fixação, que desencadeiam traços patológicos que tendem a seguir por toda a vida. A imagem do objeto externo, fonte de prazer, que diminui as tensões internas da fome, é responsável pela construção do desejo da pessoa, pela busca contínua do objeto, que consiga repetir a primeira experiência. Essa é a vivência da satisfação, que, diante de qualquer angústia, faz com que a pessoa vá em busca da satisfação, se conseguir permanecer nessa fase. Alguns exemplos de pessoas com fixação na fase oral são excessivamente otimistas, narcisistas ou pessimistas, que têm o hábito de reclamar. São pessoas excessivamente dependentes, que precisam da convivência com o outro para suprir suas necessidades, precisam de outro para que cuide delas, alimentando-as de amor, carinho e segurança. É característico da falta de autoestima porque busca a sua gratificação através do outro e não de si mesma. São também pessoas invejosas, gananciosas, ciumentas, intolerantes, curiosas e agitadas. A passagem pela fase oral, de forma tranquila, sem grandes conflitos, proporciona uma base na estrutura do caráter, que determina a capacidade de dar e receber, sem excessiva dependência ou inveja, e confiar nos outros e em si próprio, com sentimento de segurança. Podemos identificar conflitos na fase oral expressos pela falta de apetite, vômito, ranger do dente e inibição da fala. Seguinte, como já deu o nosso horário, então a gente vai falar sobre a fase anal no próximo encontro, na próxima segunda-feira. Beleza, Luca? Tá bom, fechou. Isso, Gostei. muito obrigado aí. Até a De nada. próxima. Até. Tamo junto. É Tá. nóis. É nóis. Aí sim, gostei de ver.